A mulher estava usando uma blusa e saia curta de uma cor vermelha e vinho, diferente de Mary, que sempre preferia usar roupas simples. Seu cabelo era curto, quase batendo em seus ombros, e ele possuía as pontas também levemente avermelhadas. James não conseguia imaginar sua esposa usando aquele visual. Era completamente o oposto de tudo o que a simples Mary era. Não apenas isso, mas se ela fosse Mary, ela estaria feliz em finalmente poder vê-lo. Essa deve ter sido a pior cantada que já ouvi. Mas infelizmente para você, meu nome é Maria. Não sou sua esposa e com certeza não sou um fantasma. Vê? Ela segurou as mãos de James nas suas. Era um gesto sedutor, como se isso já fosse algo com que ela estivesse acostumada. Não estou um pouco quente para ser uma pessoa morta? James sentiu um leve choque com o toque de seus dedos. Até os nomes se parecem, como isso é possível. Embora ele pudesse compreender que aquela poderia sim ser uma pessoa diferente, ele estremeceu com o toque de sua mão. Sem olhar diretamente em seus olhos, ele afastou sua mão. Desculpe, eu me enganei. Ele se virou lentamente e começou a ir embora. Ele estava atordoado e constrangido com tudo aquilo. Ao deixar Maria para trás, a réplica de sua esposa, ele sentiu como se de alguma forma estivesse deixando a verdadeira Mary. Ei, aonde você vai? Maria perguntou. Procurar minha esposa, respondeu James, olhando para trás com seus olhos ainda tentando compreender aquilo tudo. Como? Ela o alcançou e andou ao seu lado. Você não disse que ela estava morta? Sim, já faz 3 anos. Mas ela me enviou uma carta. Ela disse que estava me esperando em Silent Hill, nosso lugar especial. Você está brincando comigo? Você realmente recebeu uma carta da sua esposa morta? Tem certeza que não foi ninguém brincando com você? Tudo bem se você rir, de verdade. Eu sei que parece besteira, mas eu realmente quero acreditar que Mary ainda está viva. Então, esse parque deve ser o lugar especial, certo? Acho que é isso que ela quis dizer. Desculpe dizer isso, mas não há ninguém aqui além de mim. Eu saberia se houvesse. Estou aqui já faz algum tempo. Você não tem nenhuma outra ideia de que lugar possa ser. A forma como ela parecia se expressar e se intrometer não era nada igual ao que Mary tinha costume de fazer. Bem, havia um hotel também, mas eu esqueci o nome. Lake. Alguma coisa. O Hotel Lakeview? É esse mesmo. James sorriu ao finalmente conseguir o nome do hotel. Bom, então é melhor a gente começar a andar. James parou em sua frente. Você está nessa cidade como uma turista também? Não, mas eu conheço essa área muito bem. Por que a pergunta? Percy, você ainda não sabe. Há criaturas estranhas por todo lugar e todo mundo está desaparecido. Se você conhece esse lugar tão bem, então me diga, o que está acontecendo? Que merda são esses monstros? Maria deu de ombros. Eu não sei ao certo. Antes que eu pudesse perceber, todos já haviam sumido e eu fui deixada aqui. De qualquer forma, você precisa ir por esse caminho. Ela segurou o braço de James e começou a andar. Nós podemos ir para o hotel agora e eu serei sua guia. A forma tranquila como ela havia dito aquilo lhe incomodou. Como ela podia praticamente não ligar para nada do que estava acontecendo? Espera. Você vai vir comigo? Bem, você disse que eu parecia sua esposa, não foi? Se esse é o caso, então você gostaria de me deixar aqui sozinha? Maria perguntou, demonstrando um charmoso sorriso. Por conta da baixa visibilidade e da situação perigosa, James não ficou contente em ter que cuidar de um estranho. Se fosse apenas ele poderia correr caso fosse preciso. Tê-la por perto só iria deixar as coisas mais lentas. Mas ele não podia negar, então aceitou sem dizer nenhuma palavra. Logo após os dois saírem do parque, um monstro parecido com um manequim emergiu de algum lugar da névoa. O monstro foi derrotado facilmente, mas James teve que fazer uso de sua preciosa munição. O que aconteceria se eles ficassem cercados por monstros como já havia acontecido com ele? De repente, Maria soltou um gemido de dor. James se virou para ela e viu que ela tinha um corte em seu braço, com uma pequena gota de sangue escorrendo. Ela não havia nem mesmo visto que um dos monstros a havia atingido. Só foi sentir pouco tempo depois. Desculpe. James não teve culpa de ter deixado aquilo acontecer, mas ele se sentiu no dever de pedir desculpas. Está tudo bem. Não se preocupe. A aparência de Maria o incomodava ao ponto de não saber nem mesmo como reagir a algo que ela dizia, especialmente quando ela falava com o mesmo tom de voz que Mary. Se ele quisesse ficar em segurança com Maria, ele teria que encontrar mais munição, e rápido, e isso não seria tão simples de se achar em uma área residencial como aquela.
Ele olhou em volta, tentando algum sinal de qualquer coisa através da névoa. Após procurar por algum tempo, ele conseguiu ver um posto de gasolina. Ao se aproximar, percebeu que o prédio estava trancado, mas havia ali algo que chamou sua atenção. Parecia que alguém havia abandonado um carro no meio do reabastecimento. Ele examinou a frente do carro e viu que um cano de ferro estava atravessado em seu capô. Isso sem dúvidas tinha acontecido devido à confusão que os monstros causaram. Ele havia conseguido matar um daqueles monstros com um pedaço de madeira. Então um cano de ferro seria bastante útil como arma. James subiu no capô do carro e puxou o cano com todas as suas forças. Seu esforço valeu a pena quando ele finalmente conseguiu tirá-lo. Ei, tenha cuidado ao usar essa coisa. É melhor não encostar em mim por engano, disse Maria. Para alguém que queria ajudar, ela com certeza era uma mulher com uma língua bem afiada. James confirmou com a cabeça, sem dizer uma palavra, e então prosseguiram para o oeste da Avenida Nathan. Ali é o Museu Histórico da cidade. Maria apontou para a direita da rua, como se fosse realmente uma guia. James não achava que poderia ter algo interessante ali dentro. Mais à frente há uma ponte que precisamos atravessar, então é só virarmos na rua Sandford. Se seguirmos por essa rua, chegaremos ao hotel. Quanto tempo você acha que leva? A última vez que ele visitou a cidade, ele estava de carro, então a distância do hotel não era nada. Ainda temos que andar bastante, afinal é do outro lado do lago. Longe assim, James soltou um suspiro. Parecia que ele teria que ficar com Maria até chegarem ao hotel. No entanto, logo ele percebeu que ela seria o menor de seus problemas. No lugar onde a ponte deveria começar, havia um enorme buraco na estrada. A ponte havia desabado. Sem chance, esses monstros também podem causar isso? Talvez a ponte tenha sido destruída no pânico das pessoas que tentavam fugir da cidade. Como a rodovia estava bloqueada para construção, talvez esse fosse o único modo de fugir. O que fazemos agora? Perguntou Maria, parecendo que se divertia com a situação. Não há outro jeito. Desanimado, James inclinou a cabeça, sem conseguir pensar em nada. Seu olhar foi parar em o que parecia ser um corpo caído no canto da estrada. James se aproximou e ficou surpreso ao ver que era mais um cadáver humano. O corpo segurava algo em suas mãos. Agachando-se ao lado do corpo, James tirou o objeto de seus dedos frios, tomando grande cuidado para não tocá-lo demais. Era um mapa de Silent Hill. Com o mapa em mãos, James saiu de perto do cadáver e voltou para onde Maria o esperava. Desdobrando o papel, ele viu que um ponto estava marcado com um X, que parecia ter sido feito com sangue. Esta é a pista de boliche, Maria observou, espiando o mapa sobre o ombro de James. É bem do outro lado da rua daquele posto de gasolina em que paramos. Tudo bem, mas por que está marcado? O que poderia ter lá?